Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Chegando ao hospital, tivemos a atenção voltada para a enfermeira de quando chegamos, a qual atendeu uma paciente que estava sendo maltratada e logrou resolver-lhe a problemática, não apenas auxiliando, como também a encaminhando para o de que necessitava. A beneficiária ficara-lhe infinitamente reconhecida, e logo que melhorou a saúde, buscou-a, a fim de agradecer-lhe, o que a infelicitou e constrangeu ao mesmo tempo, porque nada fizera além do dever que lhe cabia. Vive-se uma hora na qual a sociedade surpreende-se com a gentileza, a bondade, a demonstração de reconhecimento, de tal forma que o indivíduo humano tem se brutalizado que aquilo é normal, digno de ser vivenciado, causa espanto e mesmo surpresa. Acostumou-se tanto aos maus tratos que o dever parece uma grande virtude em desaparecimento. A paciente era um espírito nobre em prova redentora, como muitos outros surpreendidos pela pandemia. Esse inestimável recurso de que a divindade se utiliza, a fim de chamar a atenção das criaturas humanas, em sua pequenez, ante a grandeza da criação, tem sido um instrumento de reequilíbrio para facilitar o entendimento das leis soberanas, trabalhando em benefício da evolução do ser. A transitoriedade do corpo tem que ceder ante a fatalidade mortal, por cujo mecanismo se atinge o ápice da plenitude. O desprezo dos valores éticos morais, em benefício da corrupção interior, através dos vícios e mecanismo dos duvidosos prazeres, engendrou a proliferação do vírus, que geram as enfermidades, diante das quais se dobram as mais perversas convicções, incapazes de eliminá-los. Nas mentes viciosas e carregadas de culpa, encontram-se as energias mantenedoras dos elementos vitais, que destroem ou transformam as construções orgânicas. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. Quando recusado, existe a opção B, por eleição do próprio indivíduo, que é o sofrimento purificador, ante cujo impacto nada ele pode, senão submeter-se para despertar para a realidade um pouco mais adiante. A senhora Francisca, a humilde beneficiária da gentileza, feita pela funcionária da saúde pública, é um espírito nobre, revestido na indumentária da pobreza, a fim de melhor servir a humanidade. Faz parte desse grupo de heróis anônimos, sobre os quais se fincam os alicerces da legítima fraternidade, sem as aparências mundanas habituais. Muito sensível às influências espirituais, tornara-se uma benfeitora singela do bairro onde reside, procedendo a curas mediúnicas, sem que tivesse noção consciente dos fenômenos que operava. Agora, sob a ação da Covid-19, pôde detê-lo, em razão de haver sido atendida aos primeiros sintomas, logrando a felicidade de ter recebido a medicação muito discutida quanto aos seus efeitos, mais por questões políticas infelizes do que constatadas cientificamente. Muitas vidas seriam salvas da pandemia, se os interesses de muitos indivíduos, desde os laboratórios de pesquisas científicas até as receitas médicas, não sofressem o abuso dos jogos demoníacos das paixões servis. Esta é uma batalha oculta de efeitos danosos para a sociedade, inclusive pelo desinteresse pelas vidas serem salvas ou não, em razão do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos. A pandemia da Covid-19 no Brasil e em muitos outros países tem sido vítima da obstinada campanha da exploração das massas e até mesmo de alguns ditos benfeitores, que são proprietários dos laboratórios de pesquisa e produção de vacinas e de medicamentos curativos. Nesse sentido, o ser humano, com as suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspiram e no qual estertoram e desencarnam, vitimados por essa fatalidade para a qual não há exceção. Vendo a simplória senhora agradecendo a sua benfeitora, quebrando as recomendações de manutenção da máscara e do isolamento, acompanhada de diversos espíritos amigos e gentis, acerquei-me de um deles, que me parecia muito vinculado ao coração da enferma, e perguntei-lhe o porquê dela sair do leito modesto e correr o risco de ser um instrumento de contaminação e mesmo piora do seu quadro. Ele respondeu-me gentilmente: em a noite passada, embora aparente melhora que se lhe observa, ela é cardíaca e o ignora. Deverá desencarnar em poucos dias, sendo vítima de agravamento do seu estado, de um para outro momento,
por complicação no órgão com problema. Ela percebeu que algo vai acontecer-lhe e veio despedir-se sem o dizer da moça bondosa, neste momento com um problema afetivo muito grave, ao lado da desencarnação do pai e do irmão, o que a vem desequilibrando emocionalmente. O seu sentimento de gratidão, expresso nesse contato, tem objetivos futuros, após a sua desencarnação. Auxiliar a enfermeira na prática da caridade, tendo-a como inspiradora. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente, mas que nós é do conhecimento e a inspiramos na decisão. O seu gesto terá um grande efeito na moça, que uma ou outra vez tem pensado em suicídio, pela solidão que experimenta, vítima também da perseguição de cruéis adversários do passado, alguns dos quais foram atendidos recentemente. Ela ficará tão impregnada desse amor singelo, que nos facilitará ajudá-la e preparar-lhe campo para futuras ações. Sorrindo, ele concluiu: nada se perde neste mundo de Deus, conforme uma forma popular de expressar a sabedoria do Pai. Observei que a jovem conversava animadamente com a paciente, mantendo uma regular distância e agradecendo com emoção maior do que o fato impunha. Era compreensível porque naquele momento ela encontrava alguém que a valorizava, superando o impacto do abandono de que fora vítima pelo afeto a que se vinculava. Aproximei-me numa tentativa e interesse de aprendizado e ouvi a enfermeira dizer-lhe: a senhora não sabe do significado da sua visita, neste momento de exaustão e dor. A visitante respondeu-lhe calmamente: eu sinto que vou morrer, mas do céu eu virei cuidar da senhora, tenho certeza. A jovem tentou dissuadi-la com palavras amigas e despediu-se bastante comovida. No diálogo rápido, observei como o espírito com quem eu falara inspirava a paciente com ternura paternal. Por sua vez notei que o seu genitor, que houvera desencarnado fazia poucas semanas, encontrava-se enleado dos fluidos da perturbação, pedindo socorro à filha, que, não sabendo o que se tratava, experimentava uma significativa angústia. Atribuí esse estado ao drama pessoal que a martirizava. Em realidade, eram várias condições conjuntas que se somavam, afligindo-a e roubando-lhe as forças. Quando a senhora Francisca saiu, a jovem buscou a sombra de velha mangueira no jardim, necessitando do ar puro da natureza, e sentou-se num banco de marmorite que a circundava. Recordou-se do genitor nos seus momentos finais e começou a chorar, rogando a proteção divina. O nosso Cláudio, que comigo acompanhava a cena, acercou-se carinhosamente e pôs-se a aplicar-lhe passes longitudinais, culminando por retirar o pai em perturbação, e solicitou a 2 auxiliares que estavam em nosso grupo, que o conduzissem ao lugar de recolhimento. A prece é sempre um recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, porque ninguém estando a sós, aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Tudo é vinculação do amor nas suas múltiplas manifestações. O espírito é verdadeiro, é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino para cada qual está construindo para amanhã. Os justiceiros. Durante todo o tempo, nosso grupo esteve em atividades no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando-os no esforço gigantesco de atender aos pacientes que estavam chegando em número expressivo. Alguns eram reencaminhados ao lar, a fim de aguardar o pronunciamento mais significativo da doença, devendo retornar dentro de alguns dias, mas outros necessitavam de atendimento urgente. Enquanto se discutia quais os medicamentos de urgência para aplicar, num terrível combate entre políticos infelizes, indiferentes ao sofrimento do próximo, os médicos tinham ordens perturbadoras dos diretores dos nosocômios, que ora atendiam às exigências de uma, como de outra autoridade diferente. Enquanto isso, uns pacientes pioravam e outros morriam. O desespero atingia as massas, e as vibrações que invadiam o hospital eram de muito baixo nível, fazendo parte a raiva, o medo, a insegurança e as paixões desoladoras. Cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio,
que estava dando melhores resultados, mesmo que pudessem apresentar depois algum efeito colateral. A verdade é que alguns medicamentos, embora não sejam os ideais, mesmo porque ainda não se pôde produzir uma vacina preventiva, que é a melhor solução, restabelece os pacientes com mais rapidez, se tomados aos primeiros sintomas, impedem o prosseguimento da virose, o que constitui uma verdadeira bênção. Cada momento aplicado na ação do crescimento interior, no cumprimento dos deveres retos, constitui valiosa aquisição para o processo de crescimento interior. Dessa forma, em atividades contínuas, com dias mais turbulentos e outros nem tanto, passamos o primeiro mês em nosso labor, realizando as sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível, à nobre instituição que nos albergava. Acompanhávamos preocupados o desenrolar dos acontecimentos, enquanto baixavam os índices de contaminação em diversos países europeus. No Brasil, a virose perversa encontrava campo aberto, mais amplo para o seu mistério. Em reuniões sucessivas, o nosso irmão Spinelli apresentava os melhores caminhos para o nosso trabalho, e não descurávamos de manter contato com outros grupos, espalhados pela nacionalidade brasileira. Como também realizávamos reuniões de discussão de resultados, a fim de alterarmos comportamentos e tomarmos atitudes compatíveis. Aprendíamos a cada dia como atender condutas tão diferentes numa sociedade em desenvolvimento, cujos valores éticos são sempre postos de lado, em face dos interesses inferiores que predominam. As comunicações virtuais ofereceram uma grande contribuição na propaganda das informações que necessitavam alcançar as massas. Mesmo aí, o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, levando o pavor a pessoas desequipadas de discernimento, a outras fracas na fé religiosa e na humanidade. Havendo campeonatos de fake news, notícias falsas, em que se destacam a difamação, a tragédia, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoram os internautas. Quando passar a imensa tempestade, teremos problemas muito graves no comportamento dos sobreviventes, com preferência em torno da autenticidade das informações e da dignidade humana. Transtornos emocionais e obsessivos, resultantes desses dias de isolamento social, para aqueles que não estão acostumados com a vivência no lar, e sempre optaram por festas, balbúrdias e ações constrangedoras, contribuindo para sofrimentos espirituais muito graves. Nosso compromisso com o dever também incluía os cuidados de natureza preventiva em relação ao período vindouro, embora ainda demore um pouco de estabelecer-se, criando bases de segurança conforme o Espiritismo, para servir de apoio à construção da nova ordem social. O emérito Allan Kardec, fazendo uma análise contra os diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o quinto e o último seria o da renovação social, exatamente este a que nos estamos referindo. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário. Em nossos arraiais, utilizaram da internet para apresentar consolo e diretriz, notícias do mundo espiritual, em mensagens destituídas de legitimidade, com maior objetivo de aparecerem, de chamarem a atenção para o ego, do que auxiliarem no esclarecimento e socorro aos necessitados. Quaisquer notícias e oportunidade sempre oferecem espaço para os aventureiros, que anelam pela promoção de si mesmos, sem nenhum compromisso com o Evangelho, formando grupos de desinformados e de inspirados pelas trevas, numa competitividade de uns contra os outros, verdadeiramente lamentável. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.